conhece este amor, quem viveu este amor, não vai desviar do caminho que ele mostrou lá na cruz. Que conhece este amor, quem viveu este amor, não vai errar o caminho do bondoso Jesus. Quem conhece este amor, quem viveu este amor, vai sempre permanecer no verdadeiro caminho de luz. Quem conhece este amor, quem viveu este amor, sempre anda no caminho que o verdadeiro pastor nos conduz. Quem conhece este amor, quem viveu este amor, tenha certeza que vai chegar no grande dia. Quem conhece este amor, quem viveu este amor, anda na presença do Mestre, o bondoso Jesus. Quem conhece este amor, quem viveu este amor, tenha certeza da salvação que veio do céu. Quem conhece este amor, quem viveu este amor, ele sabe por que na morte de Cristo rasgou-se o véu. Quem conhece este amor, quem viveu este amor, ele sempre vai pregando e buscando o homem que anda ao léu. Quem conhece este amor, quem viveu este amor, está sempre esperando e sempre na certeza que Cristo vai voltar. Quem conhece este amor, quem viveu este amor, ele não perde a fé, sempre se consagrando para santificar-se. Quem conhece este amor, quem viveu este amor, já vive a eternidade, mesmo aqui neste mundo, antes de Cristo voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Seu Deus, mais uma vez, vamos realizar aquele trabalho que tem movido nossos corações para divulgar este Evangelho por meio de live, uma maneira que pode alcançar várias vidas. E hoje vamos falar de uma experiência de alguém lá do passado, da jovem Ruth. Então nós pedimos, Senhor, que possa estar contribuindo para a divulgação deste Evangelho
no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos estar abrindo Ruth. Vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 17. Do 1 até o 17. Bendito seja o nome do Senhor. Sucedeu que, nos dias em que o juiz julgava, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem, Elimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi. E os nomes dos 2 filhos, Malom e Equilon. E Efrateus de Belém de Judá. E vieram no campo de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma, Orfa, e o nome da outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreu também ambos, Malom e Quilom. Ficaram assim estas mulheres desamparadas dos seus filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltando dos campos de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltar para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantou a sua voz e chorou. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornais, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, eu ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperá-los eis até que
viesse a ser grande? Deter-vos ieis por eles, sem tomares marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmos. Porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram as suas vozes e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth apegou-se a ela. Pelo que disse, eis que voltou tua nora, a tua cunhada, ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me insistes, para que te deixe me afaste ao pé de ti, porque onde queres que tu fores, irei eu. Onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que me morreres, morrereis eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, a outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Bendito seja o nome do Senhor. Seu Deus, nós louvamos o teu nome, já pela tua palavra lida. Sabemos que tem algo, principalmente algo incentivante e declarador para que nós tomamos a posição desta jovem, na época jovem ainda, por nome Ruth, a qual tem uma grande importância na caminhada do povo de Deus e, por que não, para nós também que fazemos parte deste povo. Assim te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém. O que nós encontramos nesta parte dessa história que acabamos de ler nas Escrituras Sagradas? Aqui aparecem alguns personagens que, se nós fôssemos entender pela nossa razão carnal, jamais nós iríamos entender a profundidade espiritual que existe neste campo, neste princípio de história que aconteceu com esta família. E o que me vem na mente no momento é que uma história até em parte triste, mas de uma grande importância para a salvação de todo aquele que conseguiu alcançar o verdadeiro caminho da salvação, caminho da redenção, caminho do arrependimento e principalmente a decisão tomada por alguém. Então nós vemos aqui Elimeleque, Noemi, Malom e Equilom, a princípio. E depois ainda aparecem mais dois personagens, que é Orfa e Ruth. Interessante que todos eles têm um sentido muito interessante no caminhar do homem na face da terra. Primeiro,
qual o primeiro sentido? Houve fome, houve uma seca em Israel, em Judá, que aquela família, encabeçada por Elimeleque, toma-se uma decisão. Decisão que nós já tomamos algumas vezes. Me lembro, quando ainda jovem, com 17 anos, lá no Espírito Santo, me decidi a vir para procurar um meio de sobrevivência melhor do que onde nós vivíamos, lá na lavoura, plantando, colhendo, cuidando de plantações, de animais. Mas nós estávamos ali confiantes que era o suficiente para nós, então tomei a decisão de procurar um meio de vida que pudesse tanto facilitar os meus objetivos e, por que não, da minha família. Porque através de mim veio meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meu irmão, todos vieram parar nesse estado do Rio de Janeiro. Trabalhamos por alguns anos, passamos aperto, na verdade, várias vezes, mas vencemos. Tivemos o grande privilégio de encontrar este evangelho redentor, este evangelho que nos conduz a uma vida eterna, assim como aquela família ali passando necessidade na sua terra, porque havia fome na sua terra, foram parar num lugar sem sentir que ali estava um agir de Deus. Ah, mas como agir de Deus? Se o homem morreu, os filhos morreram, aquelas mulheres ficaram desamparadas? Não, porque através da ida desta família para o meio dos moabitas, o que aconteceu? Ali encontrou uma jovem por nome Ruth que se definiu a sua vida espiritual e teve o reconhecimento que só existe um único Deus, um único caminho que nos conduz à salvação. Sem contar que ela foi uma grande patriarca, porque ela casa de novo ali com Boaz, ela com parente de Ruth, parente de Noemi. E através da linhagem daquela mulher chegou até Jesus, Jesus chegando até os nossos dias. Então ela tem uma grande importância na história e, por que não, na caminhada do homem que se decide se arrepender dos pecados e entrar no caminho para a eternidade. Então ela tem uma grande influência e uma grande importância, sem contar a decisão que ela toma quando morre ali o seu sogro, seu marido, seu cunhado, e fica aquelas 3 mulheres em uma terra estranha para sua sogra, e quando ouviu falar que tinha voltado depois de 10 anos, que na sua terra tinha como sobreviver de novo, porque tinha pão para comer. Então, nós não vamos explorar versículo por versículo, como de costume, mas prestar bem atenção na história e como encerra essa história hoje, ali no versículo 17 do capítulo 1 de Ruth. Primeiro, o primeiro versículo que nós lemos, sucedeu que nos dias em que o juiz julgava, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém,
de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Então veja nisto uma grande parecer com a minha vida e a vida daquela família que foi ali, passou. Por quê? Ambos estavam à procura de uma sobrevivência melhor nessa terra, assim como eu, quando saí do Espírito Santo e vim morar aqui no Rio de Janeiro, também estava à procura de um meio de sobrevivência um pouco melhor do que a gente vivia lá na roça. E aqui trabalhei em várias empresas e muitas das vezes tropeções, assimila a morte daqueles 3 homens, os tropeções da vida. Mas, mesmo nesta caminhada, num lugar tão pecaminoso, tão violento como o Rio de Janeiro, eu tive a felicidade de encontrar este que Ruth encontrou, que é o amor de Deus nas nossas vidas, um resgate lá do pecado para viver uma vida de santificação e viver também na presença e procurando andar na orientação das Escrituras Sagradas e do Espírito Santo. Agora vamos mais alguns versículos. Versículo 3, por exemplo. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. O que tem a ver uma tomada? Para o costume do seu povo era algo errado eles casarem com mulheres estrangeiras, mas isso nos mostra que Deus não pensa como o homem pensa. Os judeus pensavam que não podia misturar raça. E Deus separa aquela mulher moabita para dar uma linhagem ao seu filho que se tornou carnal para trazer esta salvação. Aí vem no versículo 5, e morreram também ambos, Malom e Quilom. Ficando assim estas mulheres desamparadas dos seus filhos e do seu marido. Então, Noemi ali não tinha mais filho, não tinha marido, e com 2 estrangeiras sob sua responsabilidade, a qual o seu povo repugnava, porque eram moabitas, eram um povo que tinha costumes espirituais diferentes do seu povo. Aí no verso 6, então se levantou com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Aí foi um ânimo para aquela mulher tomar sua decisão de voltar para a sua terra. É algo que não aconteceu comigo, porque eu continuo aqui no Rio de Janeiro. Mas uma coisa eu descobri, que para servir a Deus não precisa ser lá em Jerusalém, não precisa ser no meio da tribo de Judá, precisa de ser na presença de Deus. Estando nós aonde estivermos, porque todo este mundo é
obra da criação das mãos de Deus. Ela voltou por causa de pão, mas Deus tinha um objetivo diferente para a sua vida, para aquela nora que ela conseguiu. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela, e indo elas caminhando para voltar para a terra de Judá. Então ela já tinha tomado a decisão, já estava de partida. Aí Noemi toma uma decisão meia estranha, porque ela estava inquirindo no desejo de... Não sabia ela o que as suas noras verdadeiramente queriam. E disse Noemi às suas duas noras: ide, voltai, cada uma para a casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usais com os defuntos e comigo. Quer dizer, eram duas jovens bondosas, respeitosas, apesar de ser criada no meio de um costume diferente do dela, mas esse versículo 8 mostra que elas eram boas pessoas. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantou a sua voz e chorou. E choraram. Quer dizer, ambas, no versículo 9, ambas que elas tinham o mesmo sentimento, o mesmo mover no coração. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Então elas ainda não estavam sabendo da decisão que Noemi iria tomar. Porém, Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vós fossem por marido? Por que ela faz esta pergunta? Ela estava firmada na sua tradição, na tradição do seu povo, porque tinha o costume no meio do povo de Israel que quando um marido morresse, aquela viúva tinha que casar principalmente quando não tinha filho ainda, com um irmão mais jovem, assim fosse casando até que deixasse linhagem para aquela família. Quer dizer, ela estava firmada simplesmente no costume do seu povo, na tradição do seu povo. E no verso 11, porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fosse por marido? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda que quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filho, esperá-los-eis até que viesse a ser grande, deter-vos e eis por eles, sem tomar de marido? Não, filhas minhas.
que mais amargo é para mim do que para vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então ela coloca ali a sua posição, até de uma pessoa sensata, no campo carnal. Só que tem que ela estava agindo como a razão, conforme o costume do seu povo. Ela não estava enxergando o mover e o prover de Deus para as suas vidas. E no verso 14, então levantou a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth apegou-se a ela. Aqui que vem a grande decisão e alguém, então valeu a pena por essa decisão de Ruth. Ah, mas valeu a pena ir lá, perder os filhos, perder marido e passar até necessidade naquela terra estranha? Sim, porque ali estava um mover de Deus até para o seu próprio povo de Israel, porque através daquela linhagem, da mistura de uma moabita com o povo, com aquela tribo de Judá, iria chegar até Jesus, o Filho de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E o verso 15, pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também, após a tua cunhada. Então ela dá até um conselho, não olhando para o lado espiritual. Ela estava consciente que a órfã tinha voltado para a idolatria e dá esse conselho para que Ruth também voltasse. Mas aí o que vale é a grande decisão de Ruth, está no verso 16 e o 17, que nós encerramos, assim vamos encerrar esta mensagem hoje. Disse, porém, Ruth, não me insistes para que te deixe e me afaste ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então aqui a definição mais importante que o homem, o ser humano, pode tomar. Decidir, tomar sua decisão para servir o Deus dos céus, o Criador dos céus e da terra, aquele Deus que tudo vê e tudo pode. Ela toma uma decisão, assim como tomamos um dia. E para encerrarmos, onde quer que morras, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor. Outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Então ali houve-se um casamento de uma mulher gentílica com o povo de Deus. Toma a grande decisão de caminhar, entregar sua vida para um propósito de Deus. E assim foi a decisão de Ruth, foi a nossa decisão também. Nós saímos lá do meio de uma idolatria para encontrar aquele que salva a nossa vida, aquele que nos ama verdadeiramente. E Ruth tomou essa decisão e seria o grande conselho para cada ser vivente nessa face da terra tomar também esta decisão
para alcançar um plano de eternidade que o próprio Deus tem traçado para todo aquele que crê. E assim encerramos esta mensagem de hoje, no nome do Senhor Jesus. Amém.